Preso na zona mortal gelada do Monte Everest, cego pela altitude e castigado por ventos com força de furacão, o alpinista ficou imóvel em temperaturas que caíam abaixo de menos 40 graus Fahrenheit. O gelo cobria seu rosto, mãos congeladas e pulso quase imperceptível. Considerado além de qualquer possibilidade de resgate, seus companheiros de equipe o deixaram para trás. Aquele homem não tinha chance, mas 15 horas depois, uma centelha de vida provou o impossível. Deixados para morrer ou caindo milhares de metros por encostas geladas, compartilho 6 histórias incríveis de alpinistas que sobreviveram no Monte Everest. Discrição do espectador é recomendada. Esta é a história de Jim Davidson. Jim Davidson nasceu em 1963 em Massachusetts. Ele cresceu inspirado por seu pai, que era paraquedista e amante da vida ao ar livre. O espírito aventureiro do pai despertou em Jim o amor pela natureza e ensinou o valor da resiliência. Geólogo e alpinista experiente, Jim já havia conquistado cadeias como as Rochosas e os Andes. Mas o Everest era seu sonho supremo. Em 2015, após anos de preparação, ele se juntou a uma expedição para finalmente enfrentar a montanha. Para Jim, não era só chegar ao topo. Também era uma forma de homenagear seu pai e as lições que moldaram sua vida. A jornada dele começou como a maioria das expedições ao Everest. Primeiro, ele realizou várias escaladas para se adaptar ao ar rarefeito. Em abril, ele já tinha alcançado o acampamento a mais de 19 mil pés de altitude. Os alpinistas descansavam aqui antes de enfrentar a exaustiva escalada ao cume. O tempo estava claro, o ânimo era alto e tudo parecia estar nos trilhos. Mas em 25 de abril de 2015, tudo mudou. Enquanto Jim e sua equipe descansavam em suas barracas, o chão começou a tremer violentamente. A princípio, eles acharam que era uma forte tempestade de vento, mas quando o tremor ficou mais intenso e o som de estrondos preencheu o ar, rapidamente perceberam que aquilo não era um evento comum. Se você acompanha notícias sobre o Everest, ou mesmo notícias do Nepal, provavelmente já adivinhou de qual evento estou falando. Sim, o infame terremoto de 2015. A barraca de Jim, que estava carregada de equipamentos e suprimentos, voou cerca de 20 centímetros do chão e caiu de novo com força. Ela caiu e depois subiu de novo, contou ele em entrevista. Eu sabia que era um terremoto. Em algum momento, estaríamos em sérios apuros. Ele estava certo. Um terremoto de grandes proporções, de magnitude 7,8 na escala Richter, atingiu o Nepal. O terremoto espalhou ondas de choque pela região e causou devastação por todo o Himalaia. No Everest, os tremores duraram cerca de 50 segundos, o que pode não parecer muito, mas naquela altitude parece uma eternidade. A montanha tremeu violentamente, enquanto enormes camadas de neve, gelo e rocha se desprendiam e desciam rapidamente pelas encostas. Certas avalanches duraram minutos e destruíram tudo em seu caminho. O desastre abalou a montanha até seu núcleo. Jim e os outros membros da expedição não podiam mais escalar a montanha e precisavam focar na sobrevivência. Mas a rota, de volta ao acampamento base, passava pela perigosa cascata de gelo de Khumbu, cheia de blocos de gelo, fendas e paredes imponentes. As avalanches destruíram as escadas e cordas usadas pelos alpinistas para atravessar. O caminho estava soterrado, destruído e muito perigoso para passar. Voltar seria como tentar atravessar uma ponte desabada. O acampamento 1 agora estava isolado. Eles estavam presos na montanha, o que aterrorizou os alpinistas de forma indescritível. 1 ano antes do terremoto, uma avalanche matou 16 sherpas na cascata de gelo de Khumbu, sendo um dos dias mais mortais da história do Everest. Você pode imaginar como eles se sentiram presos na montanha mais alta do mundo 1 ano depois, sentindo os efeitos de um dos terremotos mais fortes da história do Nepal. Muitos teriam perdido a coragem, mas Jim não era de desistir. Junto com sua equipe, ele avaliou a situação e focou na sobrevivência.
Eles dividiram os suprimentos com cuidado, pois sabiam que a ajuda poderia demorar dias. Apesar do caos, a experiência de Jim em alpinismo e sua calma sob pressão foram seus maiores trunfos. Porém, com o passar dos dias, a situação se agravava. Tremores secundários continuavam sacudindo a montanha, e todos tinham medo de que outra avalanche pudesse acontecer. Jim e a equipe ficaram no acampamento 1 sem poder se mover ou arriscar sair. Só podiam ficar nas barracas, economizar comida e água e esperar. No acampamento base, planos de resgate eram preparados. As equipes notaram que Jim e outros no acampamento 1 não conseguiam descer sozinhos. Por meio de comunicação por rádio, Jim e outros alpinistas coordenaram com o acampamento abaixo e pediram ajuda. Helicópteros de resgate foram enviados para retirar os alpinistas, apesar do grande risco. Voar nessas altitudes é muito perigoso, pois o ar rarefeito dificulta a estabilidade da aeronave e as encostas geladas pioram a situação. Não havia nenhum lugar seguro para pousar, mas os pilotos decidiram continuar. No terceiro dia, um helicóptero finalmente chegou, mas havia um problema: ele não conseguia pousar. O solo perto do acampamento 1 estava instável devido à avalanche, e qualquer peso poderia causar outro desabamento. O piloto precisou pairar sobre o acampamento, enfrentando ar rarefeito e ventos fortes. Os alpinistas foram presos aos cintos e içados no helicóptero em segundos de tensão. O risco de um acidente ou de uma avalanche era enorme, e até o menor erro poderia ter causado um desastre. Jim disse que foi um dos momentos mais assustadores de sua vida. Mas um por um, e contra todas as probabilidades, Jim e sua equipe foram evacuados em segurança. Ao chegar ao acampamento base, a devastação era esmagadora. O terremoto deixou tudo em ruínas e o ar cheio de histórias de perda. 19 pessoas morreram na avalanche causada pelo terremoto, tornando aquele um dos dias mais mortais do Everest. Em todo o Nepal, o terremoto tirou quase 9.000 vidas, deixando o país de luto e traumatizado. 10 anos depois, em 7 de janeiro de 2025, o Nepal sentiu um leve tremor provocado por um terremoto na China. Muitas pessoas se lembraram daquele dia em 2015 e temeram que a história se repetisse. Toda a experiência provavelmente traumatizou Jim também, mas ele estava determinado a enfrentar isso e terminar o que começou. Então, 2 anos depois, ele escalou a montanha novamente em 2017 e chegou ao topo. A história de Jim mostra como tudo muda rápido no Everest, mas às vezes, sobreviver não é apenas reagir ao momento, mas suportar desafios que te levam muito além dos seus limites. Vamos passar de ruim para pior. Em 1962, Mohan Singh Kohli, um alpinista indiano e oficial da Marinha, partiu para uma das expedições ao Everest mais ambiciosas da época. Kohli, naquela época, já era um alpinista experiente. Ele havia participado de 20 grandes expedições ao Himalaia, incluindo a primeira ascensão indiana ao Nanda Khat e o primeiro cume do Annapurna 3. Mas essa expedição o testaria como nenhum treinamento pôde. O objetivo era abrir espaço para as ambições indianas de montanhismo no Everest. Kohli e a equipe de alpinistas, liderada pelo Major John Dias, esperavam enfrentar os perigos típicos de escalar uma montanha. Mal sabiam eles que teriam que lidar com algo muito mais perigoso. No fim de maio, Kohli e a equipe acamparam a 8.430 metros de altitude na montanha. Eles quase chegaram ao topo. Nessas altitudes, os níveis de oxigênio são apenas 1/3 do que são ao nível do mar, e cada movimento drena sua energia. Para Kohli e o time, o topo estava próximo, e eles seguiam determinados. Mas do nada, o tempo virou contra eles. Uma nevasca inesperada caiu sobre a montanha, trazendo ventos gelados que sopravam a mais de 80 km por hora. As temperaturas caíram muito abaixo de zero e a visibilidade ficou quase nula. Os alpinistas ficaram presos. Avançar era impossível e descer a montanha era igualmente perigoso. Enquanto a tempestade continuava, a barraca se tornou a única proteção deles contra os elementos.
Neve e gelo se acumulavam ao redor, ameaçando enterrá-los congelados. As finas paredes de tecido batiam violentamente com o vento, e às vezes parecia que toda a estrutura seria arrancada. De alguma forma, ela resistiu firme. Por 3 dias e noites, Collie e sua equipe ficaram juntos em uma pequena barraca feita para estadias curtas. Com poucos suprimentos, eles precisaram racionar comida e água. Para piorar, 2 dos alpinistas ficaram sem oxigênio suplementar. Nessa altitude, a falta de oxigênio pode levar à falência dos órgãos. O risco de congelamento e hipotermia era iminente, e a equipe sabia que, se a tempestade não passasse logo, suas chances de sobrevivência desapareceriam. A liderança de Collie naqueles dias fez diferença. Ele administrou os recursos limitados da equipe, garantindo que todos tivessem o suficiente para sobreviver por mais um tempo. Ele manteve o moral alto, lembrando aos alpinistas que já superaram condições difíceis antes. Finalmente, após horas de espera, a tempestade começou a cessar no 3º dia. Os ventos diminuíram e a visibilidade melhorou, permitindo à equipe tentar uma descida, mas ainda havia perigo. A descida do Everest sempre foi muito arriscada. Você consegue imaginar o quanto seria ainda mais arriscado depois de uma nevasca? Fendas e rachaduras estavam escondidas sob camadas de neve. Apenas um passo em falso poderia significar um desastre. E lembre-se, isso foi em 1962. Não existia serviço de emergência ou resgate para ajudar se algo desse errado. Tudo dependia de você e sua equipe. Enquanto desciam, o corpo de Collie deve ter sido levado ao limite, mas sua determinação nunca vacilou. Ele continuou avançando, um passo agonizante de cada vez. Quando o grupo finalmente chegou aos acampamentos mais baixos, foram tomados por um alívio. Collie e sua equipe sobreviveram a uma das mais longas e perigosas nevascas já registradas na zona da morte do Everest. Sua história de resistência e trabalho em equipe virou lenda. Apesar de não chegar ao cume, a expedição de 1962 esteve longe de fracassar. A liderança de Collie foi fundamental para a expedição indiana ao Everest em 1965, quando 9 alpinistas chegaram ao cume, estabelecendo um recorde mundial e retornando em segurança. A história de Collie mostra a imprevisibilidade do Everest. Para alguns, o fascínio dessa montanha vai além de chegar ao cume. Confira a história de um homem que realizou o impossível no Everest e sobreviveu. O Monte Everest é um lugar onde até mesmo andar devagar pode ser fatal. Agora imagine descer esquiando. Foi exatamente isso que Yuichiro Miura decidiu fazer em 1970. Miura nasceu em 1932 no Japão e cresceu entre montanhas, o que despertou seu amor pela aventura. Seu pai foi famoso esquiador e montanhista, e Miura seguiu seus passos, tornando-se também esquiador habilidoso. Antes do Everest, Miura já era conhecido como buscador de emoções. Aos 32 anos, ele quebrou o recorde mundial de esqui de velocidade na Itália ao descer a mais de 160 km por hora. 2 anos depois, ele foi o primeiro a descer o Monte Fuji, esquiando no Japão. Para garantir segurança na descida ousada, ele usou um paraquedas para reduzir a velocidade. Miura foi além. Ele desceu esquiando algumas das montanhas mais altas do mundo, como o Monte McKinley, no Alasca, e o Monte Kosciuszko, na Austrália. Então acho que é justo dizer que ele foi uma lenda no esqui extremo. Você provavelmente não se surpreende que ele quis descer o Monte Everest esquiando, não é? Só para esclarecer, ele não pretendia descer esquiando do topo. Ele queria descer do Colo Sul a cerca de 7.900 metros de altitude. Mesmo nessa altitude, era um desafio ousado e perigoso. A ideia era usar o paraquedas para controlar a descida. Miura não enfrentou esse desafio sozinho. Ele contava com uma equipe dedicada para viabilizar essa ousada tentativa. A equipe tinha alpinistas experientes, sherpas conhecedores da montanha e operadores de câmera para registrar a façanha. A equipe preparou a rota e montou pontos de controle juntos pelo caminho. Eram sua rede de segurança, prontos para intervir se algo desse errado. No fim, eles foram essenciais para salvar sua vida.
Quando Miura começou a descer, esquiando, as coisas rapidamente saíram do controle. As encostas geladas eram mais perigosas do que ele imaginava. Mesmo abrindo o paraquedas, ele perdeu o equilíbrio e despencou descontrolado montanha abaixo. Agora imagine cair ladeira abaixo a mais de 160 km por hora, cercado por gelo afiado e pedras. Foi isso que Miura enfrentou. Por 140 segundos, ele deslizou e rolou mais de 600 metros totalmente à mercê da gravidade. O paraquedas o desacelerou um pouco, mas não foi suficiente para parar a queda assustadora. Enquanto ele rolava montanha abaixo, uma enorme fenda na geleira apareceu à vista. Era uma fenda escura e profunda, grande o bastante para engolir alguém. E Miura seguia direto para lá, sem conseguir evitar. Ele estava rápido demais e a encosta gelada não tinha aderência. Miura avançava rápido em direção a ela, sem conseguir parar. Sua equipe só pôde assistir horrorizada enquanto ele se aproximava cada vez mais do desastre. Parecia que não havia saída. Mas por algum milagre e pura sorte, ele finalmente parou a apenas 76 metros da beira. Miura ficou imóvel na neve por um tempo, machucado e mal conseguindo se mover. Mas sobreviveu. Sua equipe não perdeu um segundo. Eles desceram a encosta o mais rápido que puderam, tomando cuidado para não provocar mais nenhum movimento na neve instável. Quando eles o alcançaram, Miura estava abalado, seu corpo machucado e sem energia. Mas ele havia sobrevivido a algo que deveria ter sido impossível. A sobrevivência de Miura foi resultado de força mental, não só sorte. Mesmo caindo pelas encostas geladas, ele não desistiu. Mais tarde, em uma entrevista, ele disse que tinha 99% de certeza de que não sobreviveria à queda. Apesar de achar que tinha pouca chance, ele focou em reduzir a velocidade, o que o ajudou a sobreviver. A história de Yuichiro Miura não terminou em 1970, décadas depois. Ele retornou ao Everest com outro objetivo, escalá-lo. E fez isso mais de uma vez. Miura chegou ao topo do Everest aos 70, 75 e 80 anos, tornando-se a pessoa mais velha a alcançar o cume. Isso sim é uma reviravolta. A história de Miura é frequentemente chamada de o teste supremo de sorte no Everest, mas a história de Beck Weathers leva esse conceito a um novo patamar. Beck Weathers nasceu no Texas em 1946. Homem brilhante e ambicioso, construiu uma carreira de sucesso como patologista. Sua vida parecia perfeita, profissional respeitado e família amorosa. Mas por trás de tudo isso, ele lutava contra a depressão e um profundo sentimento de insatisfação. Ao completar 40 anos, Beck sentiu-se preso e buscou algo para reacender sua paixão pela vida. Foi então que ele descobriu a escalada, encontrando nas montanhas algo único para si. Uma maneira de ultrapassar seus limites, escapar de suas dificuldades e experimentar uma sensação de liberdade. De hobby, tornou-se sua salvação. O desafio, a natureza e as conversas com outros escaladores deram-lhe propósito. Ao longo dos anos, Beck enfrentou grandes picos, incluindo o Denali, no Alasca, e o Kilimanjaro, na Tanzânia. Cada escalada o aproximava de seu objetivo final, entrar para o Clube dos Sete Cumes, conquistando a montanha mais alta de cada continente. O Everest, o mais alto e icônico, era a joia da coroa desse sonho. Em 1996, Beck tinha 49 anos, e o tempo já não estava mais a seu favor. Ele sabia que talvez essa fosse sua última chance no Everest. Movido pela ambição e vontade de se provar, ele integrou uma expedição comercial liderada por Rob Hall, um dos guias mais respeitados do mundo. Para Beck, o Everest não era apenas sobre alcançar o topo, mas também sobre retomar o controle de sua vida e provar a si mesmo que podia superar suas lutas internas. O que ele não percebia era que essa escalada o desafiaria de formas inimagináveis. Como a maioria dos alpinistas que tentam chegar ao topo, a equipe começou sua jornada em Katmandu, antes de seguir para Lukla, onde iniciaram uma caminhada até o acampamento base do Everest. A caminhada foi um teste de resistência, passando por trilhas íngremes, vilarejos altos e paisagens deslumbrantes. Ao chegar ao acampamento base,
a equipe estava animada. O grupo de Beck, liderado pelo experiente Rob Hall, incluía alpinistas de todo o outro mundo, todos unidos por um sonho em comum: conquistar o Everest. Nas semanas seguintes, eles seguiram o cronograma habitual de aclimatação, subindo e descendo entre os acampamentos para preparar seus corpos para a altitude extrema. Para Beck, a escalada parecia estar indo bem. Ele seguia determinado e focado, mesmo com o ar rarefeito dificultando cada passo. Em maio, a equipe alcançou o acampamento Quatros. Esse era o último ponto antes do ataque ao cume, e a expectativa só aumentava. A previsão do tempo mostrava uma pequena janela de céu limpo, e a equipe se preparou para a subida final. Tudo seguia como planejado, mas Beck não imaginava o que o esperava. A equipe acima do Colo Sul acabou sendo um dos desastres mais mortais da história do Everest. Para Beck, seus problemas começaram no alto da montanha, na zona da morte. O ar é tão rarefeito que seu corpo começa a desligar sem oxigênio. Cada passo parece uma maratona. Para Beck, o problema era ainda pior. Anos antes, ele fez uma cirurgia nos olhos, chamada de ceratotomia radial, para corrigir a visão. O procedimento permitiu que ele enxergasse em altitudes normais, mas o ar rarefeito e a alta pressão no Everest fizeram sua visão falhar rápido. Ao chegar à zona da morte, Beck estava quase cego e cada passo era mais perigoso que o anterior. Apesar da condição, Beck seguiu determinado na escalada, mas, com o passar das horas e a piora da visão, ficou claro que não chegaria ao cume com segurança. Relutantemente, ele concordou em ficar para trás em um local designado próximo ao South Col, enquanto o restante da equipe seguia em frente. Disseram para ele esperar até que eles voltassem para guiá-lo de volta. Enquanto Beck esperava perto do South Col, o tempo mudou. O céu limpo sumiu rapidamente quando nuvens escuras chegaram e o vento aumentou. Uma tempestade enorme estava se formando que em breve cobriria a montanha com o caos. A cada hora que passava, a condição de Beck piorava. Temperaturas congelantes, tempestade intensa e sem proteção o deixaram totalmente exposto. Imagine ficar preso na encosta de uma montanha durante uma nevasca, sem conseguir enxergar, com ventos congelantes que poderiam atravessar até o equipamento mais grosso. Essa era a realidade de Beck. Quando sua equipe o encontrou, acharam que ele já não tinha salvação. Ele não conseguia enxergar ou se mover, e seu corpo congelava. Nas condições brutais, a equipe tomou a dolorosa decisão de deixá-lo para trás. Eles acharam que ele não sobreviveria à noite e priorizaram a própria segurança nas condições adversas. Beck ficou quase 15 horas deitado em temperaturas abaixo de zero, enfrentando ventos que tornavam o frio ainda mais mortal. O congelamento começou a se instalar e seu corpo foi parando aos poucos. Pela lógica, ele já deveria ter morrido. Mas a história de Beck ainda não tinha acabado. Contra todas as probabilidades, o que aconteceu depois se tornou uma das histórias mais extraordinárias do Everest. Quando a tempestade passou na manhã seguinte, Beck estava em mau estado. Seu rosto congelou. Mãos e pés sofreram queimaduras graves de frio e a temperatura corporal estava muito baixa. 2 alpinistas da mesma expedição o acharam deitado, imóvel na neve. Para eles, ele parecia irremediável. Ele não respondia, e seu estado era tão grave que movê-lo poderia arriscar a vida de outros. Os alpinistas decidiram deixar Beck onde estava. Eles avisaram pelo rádio ao acampamento que Beck Weathers não sobreviveu e a notícia logo se espalhou. Sua família receberia depois a mesma notícia sombria. Mas Beck não estava morto. Ainda não. Horas depois, no que só pode ser descrito como um milagre, ele acordou. Desorientado e com dor intensa, Beck conseguiu se sentar. Apesar de seus ferimentos graves e das temperaturas abaixo de zero, ele encontrou forças para se levantar e começou a cambalear de volta para o acampamento 4. Sem visão e mal conseguindo se mover, Beck confiou puramente em seu instinto e pura força de vontade para descer a montanha. Ao chegar ao acampamento, 4, os outros alpinistas não acreditaram no que viam. Eles o deixaram para trás, certos de que não sobreviveria.
Mesmo assim, contra todas as probabilidades, ele estava vivo. A equipe agiu rápido para estabilizá-lo e buscar uma forma de retirá-lo da montanha. A situação era crítica. Com seus ferimentos, a sobrevivência de Beck dependia de uma evacuação rápida, algo que era quase impossível nas condições extremas do Everest. Apesar das condições perigosas de voo, um helicóptero conseguiu chegar em auxílio de Beck. Ele foi colocado a bordo e levado de helicóptero para receber tratamento. De volta ao hospital, os médicos avaliaram os danos. O congelamento que ele sofreu foi tão grave que ele perdeu o braço direito abaixo do cotovelo, os dedos da mão esquerda e partes do nariz. Os cirurgiões fizeram várias operações para reconstruir seu rosto e salvar o que restava de suas mãos. Apesar das probabilidades, Beck Weathers sobreviveu. Para muitos, essa experiência seria o fim das aventuras. Mas Beck considerou isso um recomeço. Antes do Everest, ele admitiu que tinha focado demais no trabalho e não o suficiente em sua família. Sobreviver à montanha mudou sua vida. Ele se reaproximou da família e encontrou um novo propósito ao compartilhar sua história. A jornada de Beck é um dos capítulos mais incríveis na longa história do Everest. Imagine ter certeza da morte de alguém e depois vê-lo, e ele não é o único já considerado morto. Só para desafiar as probabilidades na montanha, a próxima história ocorre 10 anos depois e fala de outro homem que realizou o impossível. Em 2006, Lincoln Hall, um experiente alpinista australiano, partiu para realizar um sonho de vida: ficar no topo do Monte Everest. Aos 50 anos, Lincoln já tinha experiência em escaladas de alta altitude. Ele integrou a primeira expedição australiana ao Everest em 1984, mas o mau tempo o impediu de alcançar o topo. Mais de 2 décadas depois, ele voltou para terminar o que havia começado. Lincoln decidiu escalar o Everest pela Rota do Carvão Norte, no Tibete. Esse caminho é famoso por vistas incríveis, mas também por ventos fortes e condições perigosas, sendo um grande desafio até para alpinistas experientes. A jornada começou em Lhasa, no Tibete, onde a equipe de Lincoln passou um tempo se acostumando com a altitude. De lá, viajaram ao acampamento base norte do Everest, a 16.900 pés de altitude. Nas semanas seguintes, subiram devagar entre os acampamentos, permitindo que seus corpos se adaptassem ao ar rarefeito. Em 25 de maio de 2006, após semanas de preparação e escalada, Lincoln finalmente alcançou o topo do Everest. Enquanto estava no ponto mais alto da Terra, Lincoln deve ter finalmente sentido paz e triunfo após realizar seu sonho. Mas, como todo alpinista sabe, chegar ao topo é apenas metade da batalha. O maior perigo está na descida. Para Lincoln, esse perigo virou uma das histórias de sobrevivência mais incríveis já contadas. Enquanto Lincoln e sua equipe desciam do cume, o ar rarefeito e o cansaço começaram a pesar. A cerca de 8.500 metros de altitude, Lincoln começou a apresentar sinais graves de mal de altitude. Ele ficou desorientado e incapaz de se concentrar ou seguir instruções. Logo, ele mal conseguia ficar de pé, quanto mais andar. O alpinista, antes determinado e que chegou ao cume, agora parecia indefeso diante das condições severas do Everest. A equipe fez de tudo para ajudá-lo. Eles o incentivaram a continuar, deram-lhe oxigênio e seus sherpas passaram horas tentando guiá-lo para baixo, mas os efeitos da doença eram fortes demais. A condição de Lincoln piorava a cada minuto. Sua fala ficou arrastada e seus movimentos instáveis. Eventualmente, ele desmaiou. A zona da morte não perdoa. Naquela altitude, cada alpinista vive por tempo emprestado. Quanto mais tempo eles ficavam para ajudar Lincoln, mais suas próprias vidas estavam em risco. Com ventos congelantes atravessando seus equipamentos e o suprimento de oxigênio chegando a níveis perigosamente baixos, a equipe teve que encarar os fatos duros. Lincoln era mais um peso do que um companheiro de escalada naquele momento. Como você deve ter imaginado, a equipe tomou a dolorosa decisão de deixá-lo para trás. Assim como Beck, os alpinistas disseram que ele não sobreviveria. Porém, o Everest ainda reservava uma surpresa.
No dia seguinte, alpinistas subindo ao cume viram algo que os fez parar na hora. Sentado na encosta da montanha, Lincoln Hall estava lá. Vivo. Mas ele não estava apenas vivo. Sentado ereto, sem chapéu ou luvas, ele disse calmamente ao vê-lo se aproximar: "Imagino que estejam surpresos em me ver aqui. Foi um milagre que desafiou a lógica." Depois de sobreviver à noite em condições tão extremas, Lincoln estava em péssimo estado. Suas mãos e rosto estavam gravemente queimados pelo frio, e ele ainda estava fraco e confuso, mas ele estava vivo. A equipe desistiu de alcançar o topo para salvá-lo, pois o resgate nessas altitudes é extremamente perigoso. O ar é tão rarefeito que até o menor esforço parece uma maratona. Mas esses alpinistas e sherpas estavam determinados a levá-lo para um local seguro. Eles logo agiram, oferecendo oxigênio, comida e roupas extras a Lincoln para mantê-lo aquecido. Eles ficaram ao lado dele por horas e garantiram que ele não caísse ainda mais em perigo. Percebendo que não conseguiriam sozinhos, eles pediram ajuda à equipe de expedição de Lincoln, que enviou sherpas para ajudar no resgate. Eles guiaram Lincoln cuidadosamente, montanha abaixo, passo a passo. Era um trabalho exaustivo naquela altitude, mas eles não desistiram. Lincoln conseguiu retornar a um acampamento mais baixo, onde foi tratado por queimaduras de frio e outros ferimentos. A sobrevivência de Lincoln é uma das histórias mais impressionantes do montanhismo. Passar uma noite sozinho, na zona da morte, deveria ter sido uma sentença de morte, mas de alguma forma ele conseguiu sobreviver. Lincoln Hall não foi o único alpinista a sobreviver a situações extremas no Everest. Nossa próxima história ultrapassa a sorte, mostrando coragem extraordinária. Escalar o Everest já é difícil até com duas pernas. Agora imagine fazer isso sem nenhuma. Nascido em 27 de setembro de 1959, em Geraldine, Nova Zelândia, Mark Inglis cresceu em um país famoso por suas paisagens e cultura de montanhismo. Mark foi atraído pelas montanhas desde cedo. No final da adolescência, ele já havia desenvolvido uma paixão por escalada e aventura. Aos 23 anos, a vida de Mark mudou quando uma tempestade prendeu ele e Philip Dole em uma caverna de gelo durante a escalada do Monte Cook, a montanha mais alta da Nova Zelândia. Ficaram presos quase 2 semanas, sem saída e com poucos suprimentos. O frio intenso causou graves queimaduras. Após 13 dias agonizantes, quando os socorristas os encontraram, os danos nas pernas de Mark já eram irreversíveis. Ambas as pernas foram amputadas abaixo dos joelhos. Ele passou anos se adaptando à sua nova realidade, aprendendo a andar e, eventualmente, escalando novamente usando pernas protéticas. Ele não só recuperou a mobilidade, como também ultrapassou os limites do que era possível para amputados. A resiliência de Mark continuou além da escalada. Ele se tornou um enólogo profissional, palestrante motivacional e defensor das pessoas com deficiência. No entanto, o chamado das montanhas nunca o deixou. Ele seguiu escalando, focado no objetivo máximo, o Monte Everest. Em 2006, Mark já havia passado anos se preparando para a escalada de sua vida, mas o Everest estava em uma categoria à parte. As encostas geladas, o ar rarefeito e o clima imprevisível levavam até os alpinistas mais experientes ao limite. Para Mark, os riscos eram maiores. As próteses de Mark não foram feitas para o clima extremo do Everest, deixando seus cotos vulneráveis a queimaduras de frio e lesões dolorosas. Mas Mark não se abalou. Ele queria provar que, mesmo sem pernas, conseguiria alcançar a montanha mais alta do mundo. Sua história começou como as demais, com uma lenta escalada rumo ao cume. Para ele, o primeiro grande contratempo veio cedo. No meio da escalada, uma das pernas protéticas de Mark quebrou. Foi um golpe devastador. As temperaturas congelantes deixaram o metal frágil e agora Mark estava preso, de novo. Você consegue imaginar ficar preso a milhares de metros acima do nível do mar, sabendo que cada segundo conta e que o menor atraso pode custar sua vida? Para Mark, desistir não era opção. Com fita adesiva, peças extras e determinação, ele e a equipe improvisaram e remontaram a prótese.
Não estava perfeito, mas funcionou, pelo menos por enquanto. À medida que Mark subia mais alto, a zona da morte o recebeu com sua crueldade habitual. Para alpinistas com 2 pernas saudáveis, é nesse ponto que o cansaço domina. Imagine para Mark. Cada passo enviava uma dor aguda através de seus cotos, enquanto o atrito constante das próteses rasgava sua pele. Sangrando e em carne viva, suas pernas eram um lembrete constante de que seu corpo não foi feito para isso. Mas ele seguiu avançando, se arrastando ao cume, certo de que cada passo era uma batalha vencida. O gelo e a neve sob seus pés eram implacáveis, sempre ameaçando escorregar. Suas próteses lutavam para encontrar apoio no terreno irregular, forçando-o a colocar todo o peso nos braços e na parte superior do corpo para se equilibrar. Quanto mais subia, mais difícil era ignorar a dor e o cansaço que consumiam seu corpo. E então veio a queimadura de frio. As temperaturas congelantes começaram a atacar seus cotos, justamente as partes do corpo que já estavam sobrecarregadas e frágeis. Quando ele chegou ao topo, a queimadura pelo frio já estava tão profunda que partes de seus cotos depois precisariam de cirurgia. Mas naquele momento, Mark não se importava. Em 15 de maio de 2006, após semanas de dificuldades inimagináveis, ele estava no topo do mundo. Por um instante, dor, frio e cansaço sumiram. Ele conseguiu. Mark Inglis foi o primeiro amputado duplo, abaixo do joelho, a alcançar o topo do Everest, mostrando que obstáculos difíceis podem ser superados. Mas como todo alpinista sabe, o cume é apenas metade da jornada. A descida foi ainda mais extenuante. Com suas próteses remendadas e seu corpo enfraquecendo, Mark enfrentou outro desafio angustiante. Seus cotos, agora gravemente queimados pelo frio, pareciam estar em chamas a cada passo. A perna remendada quase cedia de novo, e ele precisava reunir toda a força só para seguir em frente. Quando Mark chegou aos acampamentos mais baixos, seu corpo estava destruído, seus cotos devastados e o congelamento já havia cobrado seu preço. Ele precisou de tratamento médico extenso para se recuperar, mas seu espírito permaneceu inabalável. Mark Inglis não conquistou só o Everest, mas também superou dor, dúvida e seus limites. A maioria nem imagina. Se o Everest testa a resistência humana, Mark foi aprovado com louvor. O Monte Everest é onde sonhos e perigos se chocam, testando os limites da força e sobrevivência humana. As histórias deles nos lembram que sobreviver não é apenas uma questão de sorte, mas de coragem, resiliência e vontade de continuar em frente. Qual dessas histórias mais te emocionou? Me conta nos comentários. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.